Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Enzo Pasqualetti e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa lista do Hobby Vlog. O tema de hoje é a preparação para o transporte do Willy para o nosso lago lá nos fundos, tá bom? Então hoje eu quero mostrar para vocês todos os preparativos que a gente precisa ter e se atentar antes da gente fazer essa transferência, para que não haja nenhum ferimento ou até mesmo que ele possa morrer nessa pequena jornada até o laguinho, que é a próxima casa do Willy, tá bom? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo isso para vocês agora. Pessoal, agora finalmente a gente está se preparando para fazer a grande mudança aqui do Willy para a casa nova, tá? Então nesse vídeo eu quero realmente explicar para vocês quais serão os procedimentos, o que a gente vai precisar ter de atenção, tá bom? E para que isso tudo dê certo, a gente vai lá pro fundo para eu mostrar já o primeiro elemento, antes de eu falar algumas características desse peixe fora da água, tá bom? O peixe vivo, claro, né? Então é um transporte diferenciado. Por quê? Porque a gente quer manter esse peixe vivo, com saúde e que ele faça ali bom proveito da casa nova, tá bom? Então é bem diferente quando a gente tem que transportar um peixe desse tamanho morto, né? Para consumo, tá? Então a jornada fica um pouquinho mais desafiadora nesse caso, tá bom? Então, eu vou fazer um corte agora nesse vídeo, vou levar você lá pro fundo para vocês entenderem o primeiro ponto fundamental de toda a nossa estratégia aqui para fazer essa mudança correta e segura, tá bom? Então, vamos começar lá do fundo. Beleza, já estamos aqui no fundo aonde a gente vai trazer o Willy, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês então como que acabou ficando o nosso lago, ó. Agora, aquela parte com o policarbonato já ficou perfeita, o encaixe, já fiz o corte ali, tá bom? Então o laguinho tá pronto para receber o Willy. Só que agora o ponto crucial para que a gente possa fazer esse transporte e trazer ele para cá sem nenhum problema é o seguinte. Primeiro de tudo, a temperatura. A temperatura do meu lago ela tem que estar condizente com a do meu aquário ali, tá bom? Então para isso eu tenho usado aqui um termostato. Ele tá apresentando para mim aqui 23,3. É exatamente a temperatura que eu tava querendo, tá? Como eu tenho peixes muito parrudos e grandes, eu não preciso de uma temperatura de 26, que provavelmente para quem tem aquário menor sabe que é a importância de ter 26 graus ou até 28, tá? Ficar oscilando entre 26 e 28. Abaixo disso, o peixe começa a ter problema e tem um monte de outras coisas, as bactérias ruins, parasitas e um monte de coisa começa a atacar. Porém, quando a gente fala de peixe jumbo, né, a coisa fica um pouco diferente e a gente não precisa de tanto calor, porque eles já são bem parrudos. E imagina o seguinte, lá no rio, aonde eles ficam na natureza, a gente não vai ter um controle com um termostato, né? A não ser o sol e Deus ali. Mas só isso. Então aqui eu preciso conseguir equilibrar esse sistema, tudo bem? E lembra que eu falei pra vocês uma coisa do termostato? E mais uma vez eu acertei. Eu tô usando um termostato aqui de 150 watts por um tempo, né? Um tempo que tá muito frio hoje, deve estar aqui uns 20 graus, e ele tá conseguindo segurar a temperatura aqui pra mim, tá? Outra coisa, a função dessa tampa também é proteger um pouco mais a água para que ela mantenha ela aquecida, tá bom? Então veja, esse meu termostato de 150, ele vai ter que ficar ligado praticamente todos os dias, 24 horas. Mas se eu for pegar e colocar na ponta do lápis ali o valor que isso vai dar na minha conta de energia, se eu tivesse colocado, por exemplo, um de 300, seria muito maior, porque o tempo que ele fica ligado ali, mesmo que seja menor do que esse, o valor vai ser o dobro da minha conta, tudo bem? Então vamos ser inteligentes. Lá no meu aquário principal, eu tenho um termostato de 200 e aqui um de 150 que está segurando muito bem. Agora, claro, num dia, como a minha cidade faz muito frio, se eu precisar, eu também altero para o meu de 300 aqui
Tudo bem? Por isso que eu tenho esse medidor. Mas a gente está falando de uma temperatura de 23,2, tá bom? Então, quando eu voltar lá para o meu aquário, isso daqui precisa estar equiparado lá com o meu aquário. Lá no meu aquário, geralmente a gente tem 22 graus, tudo bem? Então aqui a gente tem 1 grau e mais um pouquinho a mais do que o meu aquário. Então isso é excelente, mas isso eu vou mostrar quando a gente for voltar para lá. Então o sistema tá todo funcionando, as mídias aqui tá tudo correto. Meu, tá tudo funcionando. Ah, e se vocês podem reparar numa gambiarra que eu fiz aqui, ó, dá uma olhadinha. É só uma gambiarra mesmo da parte elétrica, porque ontem tava um dia bem chuvoso, hoje tá garoando, por isso que eu não fiz a transferência ainda do Willy também, mas é até bom porque eu me preparo um pouco o coração, que vai ser um dia bem, né, difícil, desafiador, né? Aqui é só mesmo para não cair a água. A gente tá preparando, lembra aquela caixinha lá no começo dos vídeos que eu mostrei para vocês? Então, eu ainda vou fazer um sistema com interruptor, com disjuntor, para que nunca tenha problema aqui, mesmo se cair energia, ele nunca vai queimar, tá? Então isso daqui é mesmo só para não entrar água aqui nas coisas. Agora, eu trouxe aqui vocês também, além de mostrar que já tá tudo pronto para ele, a água, ó, tá transparente, tá uma água bem gostosa aqui, falta uma das bombas e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu vou pegar um peixe desse tamanho. Por quê? Eu não posso simplesmente pegar ele com a mão ou até mesmo com uma toalha, que eu já fiz quando meu aquário rachou, o de 500 litros, alguns anos atrás. Eu peguei peixe por peixe na mão. Por quê? Porque ele tem um... Como que chama? Não é um arpão. Ele tem... como que chama? Ferrão. Um ferrão. Ele tem um ferrão, tá? Muito grande e que se ele pega, realmente machuca e assim é difícil de tirar, a gente vai ter um problema muito sério, então não é legal, tá bom? Então eu fiquei quebrando a cabeça por muitos dias pra entender a melhor forma de eu tirar ele do aquário sem machucar ele, sem me machucar, e é um peixe, pensa, de 5 a 6 quilos de 80 centímetros. Pega aquela régua que você usava na escola de 30, põe uma na frente da outra e põe mais 15 centímetros. Você vai estar com o tamanho desse meu peixe, para vocês entenderem que ele tá muito grande. Então, vem comigo que eu vou mostrar a aventura que eu vou me enfiar amanhã, tá? Então a gente tá aqui na minha lavanderia, desculpa se cair um pouquinho a luz, tá? Porque eu não trouxe o softbox, mas é super importante para mostrar isso daí para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui esse meu cesto de roupa, vou tirar as roupas daqui, deixa eu já colocar elas aqui na máquina para bater, e eu vou usar esse cesto de roupa para fazer o transporte do Willy, pessoal. Isso mesmo, vou usar isso daqui, mas eu vou explicar melhor como que vai ser o procedimento lá na sala, com o aquário, com o Willy, com isso daqui, por causa da luz, e para eu conseguir falar um vídeo mais legal para vocês, tá bom? Então um minutinho que a gente vai voltar lá para a sala. Voltamos aqui para a sala, pessoal, e eu já trouxe o meu acessório para tirar o Willy do meu aquário, pessoal. Depois de eu pensar bastante a respeito de como que eu faria esse transporte, eu fiquei rodando aqui na minha casa também. Por quê? Porque eu tenho aqui, como eu já tenho peixes grandes, eu tenho uma rede grande, tá entendendo? Só que essa rede grande não é suficientemente grande para o tamanho do Willy. Aqui ela tem 30 centímetros aqui por 25, ok? Já é uma rede enorme, tá? Ó, enorme mesmo, tá? Então não cabe, não tem jeito. O Willy é um peixe muito grande. Então eu realmente resolvi que eu vou pegar ele por aqui. Mas pô, Enzão, será que não vai ser arriscado pegar ele por aqui? Pelo contrário, aqui vai ser um lugar que a probabilidade dele se machucar vai ser pequena, tudo bem? E eu também. Por quê? Porque aqui é um plástico duro e eu vou conseguir então colocar isso daqui no aquário e eu vou colocar ele aqui dentro, tá bom, pessoal? Vou até virar um pouquinho mais a câmera aqui para pegar um pouco mais ele e eu. Só regulando um pouquinho a câmera mesmo. Então eu vou pegar, primeira coisa, vou ter que tirar esse tronco para amanhã, tá? E aí eu vou com bastante calma, com a escada, eu vou ter que tirar a luminária. Por isso que inclusive meu pai vai ter que vir me ajudar.
Essa luminária não é que ela é tão pesada, né? Mas ela tem um peso, então eu vou pedir para ele me ajudar. E se caso acontecer alguma coisa aqui que eu vou explicar para vocês as probabilidades que podem me acontecer nesse aquário amanhã com essa mudança, tá? Isso amanhã, se não chover, né? Eu quero pegar um dia bom, de sol, para eu conseguir fazer esse transporte e que se me acontecer alguma coisa eu tenho como resolver. Então eu vou enfiar isso daqui, aqui dentro, eu vou estar aqui na escada por cima, vou colocar ele aqui e vou torcer isso daqui um pouquinho, eu vou tirar o peixe assim. Por quê? Aqui vocês estão vendo que é uma parte que não tem nenhum furinho. Então eu quero que a cabeça dele entre aqui, apoia, para não machucar nenhuma das barbatanazinhas dele, né? Eu esqueci, tem um nome específico, como que chama esses filetes que ele tem aqui, né? Que são sensores mesmo, ele se identifica. Peixe não é muito bom com a visão, imagina você lá no rio, aqueles rios turvos, então eles têm esses filetes justamente com os sensores, que é onde eles usam para comer e para tudo mais, né? Para caçar. Então a minha ideia é colocar isso daqui, ele vai ter 5, 6 quilos, eu vou puxar ele para fora, vou pôr ele aqui. Agora, eu tô pensando se daqui pro fundo da minha casa, a gente tá falando de uns 4, 5 metros, tá? A casa aqui ela é bem comprida e tudo. Eu não sei se eu vou sair com ele aqui na mão, nessa posição, e levar pra lá, ou se eu vou pôr ele aqui no chão, tiro ele dessa embalagem aqui, desse sistema, né? Dessa caixa aqui de plástico de roupa, ponho ele numa outra caixa, com a água já do aquário. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, não sei se vai ser o melhor dos procedimentos, porque eu acho que eu conseguiria também chegar rápido ali no lago e já mergulhar ele na própria água. E não, pra mim, né, ao meu ver, não existe tanto risco da gente fazer essa transferência direta, porque vocês lembram que a água que está lá no lago já era a água do meu aquário. Eu fui fazendo isso gradativamente. Todos os dias eu tirava 100 litros e colocava lá, 100 litros e colocava lá. Então a água que está lá é a mesma que está aqui. Então ela já tem uma biologia, ela já é uma água própria para a gente colocar o peixe e ele não passar por nenhum problema ou até acabar, né? Muitas pessoas que podem estar assistindo esse vídeo falam assim, caramba, eu fui transferir um peixinho desse lado para esse e ele morreu, né? Provavelmente você errou ou na temperatura, ou no pH da água, ou a água era muito nova. Você não pode simplesmente pegar uma água da torneira e colocar o seu peixe ali. Você vai provavelmente matar ele. Então existem algumas questões aí que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá bom? Agora, então vocês já perceberam como que eu vou transferir esse peixe. Não vai ser um dia fácil amanhã, vai ser um desafio. Eu nunca fiz isso com um peixe desse tamanho, nem pescando. Na verdade, eu não gosto de pescar. Então eu nunca peguei um peixe dessa magnitude e ainda vivo, e manter ele vivo é a parte mais complicada. Por quê? Porque é um trajeto que ele não vai ter água. Claro que esse peixe aguenta. Tem alguns vídeos, inclusive aqui no YouTube, que um rapaz faz uma cirurgia nesse peixe porque ele acabou engolindo uma das peças da bomba e que ficou por uns 2 minutos sem o oxigênio da água ali. Sobreviveu, tá? Mas eu não quero correr esse risco, tudo bem? Agora, pessoal, tem algumas coisas que eu preciso informar a vocês que podem acontecer amanhã na hora da nossa transferência desse peixe, tudo bem? Então, eu vou só me reposicionar aqui, pôr uma cadeira para eu explicar melhor para vocês. Um minutinho. Certo, agora eu consigo falar com vocês de uma maneira mais tranquila e explicar para vocês tudo o que pode acontecer, tanto de positivo quanto de ruim amanhã no meu sistema, tá? Então vamos começar a falar das minhas primeiras preocupações. Primeiro de tudo, eu tenho que preparar uma situação de emergência aonde infelizmente o meu aquário rompe, tá? Esse peixe, para quem não sabe, a pirarara, a cabeça dela, né, essa parte ali do tronco dela, abaixo da barbatana e aqui, é osso puro. É um osso grosso, tá? E já existem relatos de pessoas próximas a mim que foram tirar um peixe desse menor do que esse que tá aqui no aquário e na hora que foi tirar ele, ele se debateu e bateu a cabeça dele na cabeça da pessoa e a pessoa desmaiou, tá? Isso é um relato verídico de uma pessoa próxima a mim, tá? Então, o primeiro ponto, por isso que eu tô usando aquele cesto, tá?
para evitar que ele se debata e eu perca o controle do peixe. Agora, existe a probabilidade, existe, né? É claro que eu vou tentar fazer isso com mais calma possível, eu não vou ter pressa para fazer essa mudança. A única coisa é que eu tenho uma chance. É como se fosse assim, eu tenho uma bala na agulha e eu tenho que acertar o alvo no meio, tá? Então, do momento que eu colocar a cesta, todos os outros peixes do aquário, claro que não são muitos, porque ele comeu praticamente todos, mas os dois Oscars, principalmente que aquela Oscar, ela machucou o olho em um dos ataques que ele fez, ela bateu infelizmente o olhinho dela ali no tronco, e quando eu tava melhorando, ele atacou ela de novo e ela bateu de novo. Então, ela tá ceguinha por enquanto, vai demorar um tempo pro cristalino do olho dela voltar ao normal, tá? E o Rubi, ele protege ela. Se ele perceber que ele tá sob perigo, ele de alguma forma vai avisar ela, bater nela, assim, empurrar ela, e eles podem ficar mais agitados no aquário e bater no vidro e se machucar. Então o primeiro ponto que eu tenho que me atentar é com os outros peixes. O Jundiá, que é o João, que tá ali quietinho, ele fica no canto e ele não vai, por isso que eu não vou nem tirar aquele tronco. Ele vai ficar lá por todo o momento da manutenção do meu aquário para eu tirar ele. O problema são esses dois aqui, que podem se assustar, e esse peixe assustado é a coisa muito feia de ver, porque ele se debate mesmo, ele bate no vidro, ele é feio. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Portanto, eu vou pegar eles e colocar eles o mais para lá possível, para que toda a minha movimentação aqui da frente não tenha. E tirar aquele meu tronco aqui, tá? Tirar esse tronco do aquário para, se caso acontecer o fato desses dois se desesperarem, pelo menos evitar de novo de ferir o olhinho dela. Graças a Deus já tá melhorando, mas é uma cena muito forte de ver, tá? Principalmente para mim que gosta muito dos peixes, tá? Agora, beleza. Então, a gente já falou que o Willy, ele tem realmente, a parte da cabeça dele é um osso e eu tenho que tomar cuidado com isso. Além disso, como eu falei lá atrás, tive um pouco de dificuldade de lembrar, mas ele tem uns ferrões. Eu vou tentar aproximar vocês bem ao ferrão para ver se vocês conseguem entender. É bem ali nessa barbatana aqui, ó, e ali em cima. Esses são os pontos que tem um ferrão. Pessoal, um ferrão desse tipo de peixe é fogo, tá? Para não falar outra palavra aqui. Muita gente que tá nadando em rio e acaba tendo, infelizmente, pisando no peixe ou esbarrando nesse peixe e acaba tendo esse incidente no braço ou em qualquer lugar. É uma situação muito ruim, não tem outra forma a não ser quase que matar o peixe para a gente conseguir tirar o ferrão, senão você vai ter que levar o peixe com você no carro até um hospital. É uma situação muito feia. Além disso, imagina, eles têm bactérias próprias, né? O próprio organismo do peixe, então isso causa algumas infecções indesejadas. Então não é isso que eu quero, e mais uma vez é por isso que eu estou usando o cesto, e outra vez eu não recomendo você colocar nenhum peixe desse tipo, dessa magnitude em um aquário. E veja, eu tenho um aquário de 1 tonelada de litros de água, né? Então, e mesmo assim, eu já vou ter que tirar ele para deixar ele num aquário solitário, senão ele come todo mundo, ou infelizmente eu teria que ter esse aquário para esse peixe apenas, tá bom? Se for esse o caso, se você quer ter 1 ou 2 desse no aquário, aí vale a pena. Mas lembra que você só vai poder pôr esse peixe, tá? Agora vem alguns detalhes e curiosidades que você tem que saber antes de transportar um peixe desse, tá? Uma coisa é transportar esse peixe morto, outra coisa é transportar esse peixe vivo. E peixe vivo é totalmente diferente, ele vai se debater, ele vai demonstrar o desconforto, ele vai ficar estressado, ele pode ter até alterações de cores, tá? E o mais interessante de tudo, esse peixe, a pirarara, ela tem uma defesa natural do organismo que é super interessante. Quando você tira ele da água, ele faz e emite um barulho, pessoal. Ele pega essas nadadeiras dele aqui do lado, né? E ela faz um barulho de como se fosse um crack, 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 justamente para assustar quem tá tirando ele da água. Olha que interessante. Amanhã provavelmente vai acontecer dele fazer um pouquinho desse barulho, tá? Desculpa aí os barulhinhos dos cachorros, mas eu acho que alguém tá passando aqui na rua. Minha sala fica um pouco mais próxima aqui
da rua, tá? Me desculpa, mas vamos continuar. Então, ele pode fazer esse barulho e é um barulho alto. Então, imagina o seguinte, se você não fez um estudo prévio a respeito desse peixe e você tira ele da água e ele começa a fazer esse barulho, a sua primeira coisa, a sua primeira reação é devolver ele para a água, tá? Aonde ele tá. Por quê? Porque você não entende o que está acontecendo. Só que é uma defesa natural desse peixe e que ele vai fazer esse barulhinho mesmo, como defesa mesmo, tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho que me preparar. E me preparar para que, se ele escapa dali e bate nesse meu vidro com a cabeça, a probabilidade do meu aquário estourar. Por isso que o meu de 200 litros tá ali ativo, tá? Hoje eu já vou ter que fazer uma troca de água nele para que ele fique com uma água boa, para que se acontecer isso, eu já tirar imediatamente esses outros 2 peixes, eu já vou deixar bacias com água pronta para que dê tudo errado, entendeu, pessoal? Dando tudo certo, beleza, eu pego essa água, descarto e já tá tudo bem. Dando tudo errado, eu tenho como salvar os meus peixes. Então, é um procedimento difícil que eu vou fazer amanhã, é um procedimento que envolve muitas coisas, né, ao meu redor, eu tenho que tomar todos os cuidados e também, né, compreender que pode dar tudo errado e estourar esse meu aquário de 1000 litros e 1000 litros pela minha sala inteira aqui, tudo bem? Então, para isso, eu tenho que desligar todos os sistemas, todos os canisters, todos os sistemas de aquecimento de água, tirar essa bomba, tirar aquele tronco, para que eu tenha um aquário sem nada que possa me dar de problema, se dar algum problema, entendeu? Então eu tenho que evitar, se em algum momento deu uma besteira, né? Quase falei uma outra palavra, deu um problemão, então eu tô preparado para segurar a bronca com esse problema e me concentrar 100% ali no Willy, tudo bem? Então amanhã eu também chamei meu pai para me ajudar a tirar essa parte e outra coisa, se precisar em algum momento fazer uma operação com os outros peixes, ele também, né, tem algumas pessoas que tem um pouco de, não é nojo, mas um pouco de aversividade ali a tocar em peixe e tudo, então eu chamei o meu pai também para isso, para caso aconteça alguma fatalidade, eu acredito que não vai acontecer, eu sou uma pessoa que me preparo muito antes de qualquer coisa, tudo bem? E eu tô muito ansioso para colocar ele lá. Eu tinha imaginado colocar ele hoje lá, só que o tempo não ficou legal e aí eu queria também testar num dia que tá frio e chuvoso se a água mantém com aquele meu termostato, tá? E deu certo, tá tudo rodando direitinho e amanhã vai ser um dia importante. Finalmente eu vou poder repovoar esse meu aquário com peixes bonitos, inclusive quero a opinião de vocês. Que tipo de peixe que vocês querem que eu coloque aqui? Provavelmente tucunaré eu vou colocar, boca de jacaré, peixe-faca, eu quero esse tipo de peixe aqui, só que são peixes caros que a gente vai ir gradativamente comprando eles, né? Para que a gente consiga fazer um aquário bem bonito aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a minha dica aí, para quem tá começando um aquário, ou até mesmo você já tem um aquário, tá querendo aumentar para peixe jumbo, como eu tenho, pensa bastante que tipo de peixe que você vai colocar lá dentro. Por mais que a pirarara, pequenininha, ela é bonita, para eu manter esse peixe vivo, eu tive que construir um lago. Então, pensa assim, se vale a pena você depois ter que se descartar de um peixe desse, nem todo mundo aceita. Eu tentei umas 3, 4 vezes com pessoas que tinham lago, foi bem difícil de conversar com essas pessoas, porque quando elas entendiam que esse peixe come todos os outros peixes, elas acabavam declinando, né, a minha proposta, que era dar o peixe, tá? Então, pensa nisso, escolha bem a fauna do seu aquário antes, né? Eu já sabia que ele crescia, eu só não sabia que ele seria um peixe tão grande e também agressivo, né? Então, são dois caminhos aí que não é positivo para quem tem um aquário. Você tem que ter aqui um aquário tranquilo, peixes que não vão brigar muito por territórios. Claro que eu tô falando do Oscar, mas eu só tenho 2 Oscars, né? Eu não vou colocar mais Oscars porque eles mesmos vão brigar por território. Então a gente vai colocando outros tipos de peixes aqui. Vocês vão ver que eu vou trazer também o meu pintado que tá lá, né? O pintado é da mesma família aí da pirarara, só que é um peixe um pouquinho mais calmo, mas ele cresce tanto quanto a pirarara
pirarara, mas depois eu posso colocar ele lá no laguinho também junto com a pirarara, se ele ficar desse tamanho, mas vai demorar ainda 1 ano, 2 anos para isso, tá bom? E eu espero que daqui a 2 anos eu já consiga construir um lago, puxa, muito maior, muito mais interessante, de galvanaria mesmo, bonito. Eu quero aqueles aquários vidrados na frente para a gente conseguir ver bem o peixe de frente. E eu também sou apaixonado por isso, então provavelmente vocês vão me ver aí construindo outros aquários maiores do que esse, né? Eu gosto de aquários que vai do teto ao chão, assim, bem grandão mesmo. E aí sim, a gente pode colocar peixes grandes, cada vez maiores e tudo. Mas esse aquário aqui vai ficar a coisa mais linda, tá? Minha sugestão para vocês: quer colocar uma pirarara no aquário? Não coloque não, porque ela vai te trazer, não naquele momento, mas um pouquinho para o futuro, um problemão para você. Você vai ter essa dor de cabeça aí que não vale a pena você ter. Tá bom, pessoal? Então é isso. Os preparos para essa transferência estão na minha cabeça, né? Amanhã, fazendo um dia bom, a gente vai fazer essa transferência. Eu tô seguro, tá? Principalmente porque eu já fiz um teste aqui, ela cabe certinho, né? Esse meu cesto de colocar roupa, ainda bem que eu tenho esse cesto, que alguns cestos são redondos e esse parece que foi feito para esse momento, tá? E é isso, tô ansioso para colocar ele no lago, ver como que tá. E outra coisa, lembra que eu mostrei ali o termostato marcando 23.3? Amanhã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar aquele termostato nessa água e medir. Se aqui estiver mantendo 22, como sempre mantém, tá? É sempre um pouco abaixo do que tá lá, tá ok? Eu posso levar. Porém, se lá estiver marcando 21, 20 graus e aqui 22, eu vou ter que fazer uma aclimatização do peixe, tá? 2 graus, 1 grau é o suficiente para o peixe ter um choque, tá? É diferente. Tem até aquela história do sapo na panela, né? Se você pegar e colocar ele numa água fervendo, ele vai pular. Porém, se você colocar ele na água e a água ir esquentando gradativamente, ele vai, infelizmente, morrer cozido, tá? Por quê? Porque a pele, né, o organismo do peixe, do sapo, ele vai se adaptando à água ali, então acaba que ele não percebe que a água ferveu e tudo mais, mas que abaixo, temperatura abaixo, pode dar um choque térmico e aí acaba tendo bactéria, doença, diminuir a imunidade do peixe e muitas outras coisas aí. Tá bom, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito longo, vou fechar ele por aqui. Quem gostou desse vídeo, por favor, deixa aquele like aqui no canal, isso me ajuda demais a entender que você está gostando desse conteúdo e me ajuda também, claro, a entender aí como que funciona melhor essa plataforma do YouTube, tá bom? E se você ainda não é inscrito do canal, pô, se inscreve, que nesse canal a gente não tem somente esse tipo de lista e talvez exista uma outra lista de algum outro tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês que te interesse, tá bom? Então, um grande abraço. Até a próxima e amanhã será o nosso grande desafio. Falou, um abração.